Olá, eu vou fazer esse pontuando especial para falar de um artigo do blog, do portal Outras Palavras, com uma resenha, um artigo do Márcio Porchman, muito interessante, que eu vou passar a ler imediatamente, para que não seja um vídeo muito longo, tá? Então vocês vão continuar me vendo aqui e eu vou estar na tela lendo, tá? Ali tem um gatinho meu, tem outros gatinhos andando por aqui, vocês não levam mal, tá bom? São meus companheiros. Porchman, em marcha para a recolonização. Em 200 anos de independência, nunca fomos tão subalternos. O crescimento econômico regrediu a patamares do Brasil Império. A indústria nacional é desmontada em nome da reprimarização. Em plena era digital, somos um mero país consumidor. Está no portal Outras Palavras, onde ele diz, o portal se autodenomina Jornalismos de Profundidade e Pós-Capitalismo. Bom, essa é a proposta do portal. Por Márcio Porchman, publicada em 18 de 4 de 2022. E um subtítulo aqui, Crise Brasileira. Os 200 anos que se sucederam à Declaração de Independência Nacional, em 1822, podem ser divididos em 4 distintos períodos de tempo: mercantilismo, liberalismo, desenvolvimentismo e neoliberalismo. Eu vou repetir. Mercantilismo, liberalismo, desenvolvimentismo, neoliberalismo. O primeiro, mercantilismo, refere-se ao império, prevaleceu por 67 anos, assentado no trabalho escravo e sob a dominância do Estado absolutista a sustentar a família real, a nobreza e o clero. A Primeira República, ou República Velha, que durou 41 anos, constituiu o segundo período, que foi o período do liberalismo, denominado liberalismo, a fomentar um capitalismo nascente, condicionado pelos interesses de uma oligarquia agrarista primário exportador, é um período primário exportador. Então, a Primeira República durou 41 anos, foi o Estado mínimo liberal, que fomentou um capitalismo nascente, condicionado aos interesses da oligarquia agrária, e era um período primarista exportador, quer dizer, matéria-prima, exportação, capital. Na Revolução de 1930, a transição democrática da metade dos anos 1980, o terceiro período, que ele chamou de desenvolvimentismo, tá? Correspondeu ao avanço do capitalismo urbano e industrial, conduzido pelo Estado desenvolvimentista e fomentador da burguesia, da classe média assalariada e do operário manufatureiro. Lembrando aí que nós passamos por Getúlio Vargas, depois de Dutra, depois Getúlio de novo, um período desenvolvimentista, Petrobras, depois disso o suicídio de Vargas, mas entrou Juscelino Kubitschek, um período desenvolvimentista, indústria automobilística nacional, depois houve o golpe de 64, mas mesmo dentro do golpe houveram alguns insumos à industrialização, e principalmente no governo Médici-Geisel houve bastante insumo. E depois isso aí começou a quedar, mais ou menos em torno de 1980, e o terceiro período vai terminando aí. O quarto período, que é o período que ele chamou de neoliberalismo, né? Na década de 1980, Reagan e Thatcher, Reagan nos Estados Unidos, Thatcher na Inglaterra, começou o período de implantação do neoliberalismo mundo afora, e o Brasil foi vítima disso aí. Quarto período, então, trata-se da década de 1980 aos dias de hoje, pela hegemonia neoliberal. O sistema produtivo complexo, diversificado, integrado, associado à substituição de importações, foi sucedido pelo modelo econômico atual de especialização rentista, primário exportador de novo. Em simples comparação temporal,
Os 4 distintos períodos podem ser hierarquizados segundo indicadores econômicos selecionados. Ao se considerar o comportamento do Produto Interno Bruto, PIB, per capita, nota-se que o período atual, o neoliberal, apresenta o pior desempenho econômico de todo o regime republicano desde 1989. Nas últimas 4 décadas, por exemplo, o PIB per capita cresceu em uma média de 0,6% ao ano, essas últimas 4 décadas, enquanto no período desenvolvimentista, período anterior, entre 1930, 1970, 1980, a renda nacional dividida por habitante, que é o PIB per capita, aumentou 3,3% ao ano. Na República Velha, de 1889 a 1930, o PIB per capita cresceu em média 0,7% ao ano. Era baixo, mas ainda era maior que o atual. Percebe-se, portanto, que o período atual somente consegue superar o do Império, cuja expansão média do PIB per capita foi apenas de 0,3%, que foi o período anterior, colonial. Para maiores detalhes, veja no livro recém-lançado O Neocolonialismo Espreita Mudanças Estruturais na Sociedade Brasileira. É um livro que foi lançado. A razão de prevalência do desempenho da renda nacional per capita, muito desfavorável a partir de 1980, se deve fundamentalmente à perda do vigor econômico nacional. Isso porque o crescimento médio anual da população brasileira foi menor de todos os tempos. Olha bem, nós perdemos vigor econômico e a média de crescimento populacional brasileiro foi pequena. Entre 1980 e 2020, por exemplo, a expansão média anual da população nacional foi de 1,4%, ao passo que durante o Império foi de 1,7%. No liberalismo, entre 1989 e 1930, a população cresceu 2,2% ao ano, enquanto no período desenvolvimentista, Vargas, Juscelino, etc., entre os anos de 1930 e 1980, o número de brasileiros cresceu 2,6% ao ano, a maior expansão média nos atuais últimos 200 anos. Do ponto de vista econômico, o esvaziamento da vitalidade nacional se encontra associado à forma com que o país ingressou na globalização a partir de 1990. Passiva e subordinadamente, o Brasil internalizou a fórmula balsâmica das altas taxas de juros, combinadas com a valorização cambial, acreditando que o problema do atraso nacional se devia ao Estado desenvolvimentista. Você imagina se um Estado que pretende desenvolver, esse era o problema do atraso nacional. Obviamente que não era. Uma simples observação, mesmo que você não leve em consideração os índices, o Estado está tentando se desenvolver, industrializando, criando valor agregado à matéria-prima. Esse Estado, ele fatalmente será melhor. Um Estado que vai necessitar de mão de obra especializada, que vai necessitar de pesquisa, que vai necessitar de universidades, que vai prover isso à população para poder satisfazer esse desenvolvimento que cresce com indústrias agregadas a valores nacionais de outras subindústrias que vão prover, por exemplo, a indústria do petróleo, em que o foco seria o consumo de outras indústrias também nascidas aqui dentro, e que, por sua vez, poderiam suprir de peças e outros insumos a essa indústria vigorosa, entre outras. Então, o Estado desenvolvimentista seria o motivo do nosso atraso? Uma simples observação, não. Mas os índices dizem e comprovam que não é por aí. Na realidade, ele não era representativo do nosso atraso. Ao contrário, o Estado desenvolvimentista era o nosso ganho. A perda foi o Estado neoliberal, onde nós voltamos ao primário exportador e, voltando ao primário exportador, deixamos de ter indústrias instaladas. As indústrias foram se perdendo, foram sendo vendidas. Muitos venderam para poder entrar por rentismo, né? Quer dizer, ganhar com juros de banco, juros bancários, né? Selic lá em cima, juros lá em cima, né? Dívida pública alta, juros, mais uma vez, o Brasil pagando, vendendo matéria-prima, agrário, exportador. Podemos não ser agrários, podemos ser urbanos, né? A economia a subsistência é toda feita com os 77% da comida que chega à mesa,
do brasileiro e do pequeno produtor rural, e ele está sendo bastante desassistido agora, isso diminuiu bastante, né? E o agrário exportador é o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Aí vende agro com grandes latifúndios aí, fabricando soja, escambau, para poder vender, para pegar dólar. Pegar dólar para quê? Para pegar produto industrializado que nós não mais fabricamos aqui, ou se chegamos a fabricar e compramos tudo lá fora. Quer dizer, nós somos dependentes do dinheiro estrangeiro para comprar as coisas que funcionam na modernidade atual, dentro do período da globalização, com o dinheiro que nós vendemos o nosso primário exportador. Até o petróleo agora nós estamos perdendo, nós que somos autossuficientes em petróleo, não temos mais o valor agregado, vendemos petróleo cru para poder ganhar dólar, para poder comprar artigo importado lá fora. Quer dizer, não vende gasolina, que tem valor agregado, que passa por refinaria, que tem mais conhecimento, que tem mais pesquisa, que tem mais técnico, que tem mais engenheiros, que tem mais profissionais, nada disso. Então, olha bem, a primazia da condução neoliberal, desde então, se procedeu como se fosse uma espécie de segunda abertura dos portos das nações amigas. Isso no neoliberalismo atual. Na primeira abertura dos portos, conduzida por Dom João VI, 1808, assistiu ao ingresso da era industrial pela condição de comprador de bens e serviços industriais subordinado ao modelo econômico agrarista primário exportador. Isso lá atrás. Isso somente foi rompido na Revolução de 30, quando o Brasil se afirmou na era industrial como um país que se transformou em importador, de importador para exportador de bens e serviços industriais. Nós também produzimos, nós tínhamos indústrias alguns anos depois. Para isso, o liberalismo deu lugar ao desenvolvimentismo próprio da desglobalização registrada entre as décadas de 1910 e 1970. Na segunda abertura dos portos, que é agora o tal neoliberalismo, na realidade é a abertura das pernas, o Brasil ingressou, na atualidade, na era digital, enquanto país consumidor. Nós não produzimos nada que consumimos, nós consumimos tudo estrangeiro. Ao deixar de produzir internamente os bens e serviços digitais, o país passou a perseguir novamente o modelo primário exportador, com o agravante de ter se convertido em plataforma de financiarização do estoque da riqueza velha. Ou seja, o Brasil passou a repetir, guardadas as devidas proporções, a crescente dependência das receitas advindas das exportações de nossos produtos primários e semiprocessados, entre parênteses, especialização produtiva, para financiar importações de bens e serviços digitais. Computadores, chip, tudo. Inclusive, nós fechamos uma fábrica de chip aqui no Brasil. Ano passado, ano retrasado. Por quê? Com isso, o dinamismo econômico interno foi muito, muito enfraquecido pelo abandono do sistema produtivo complexo, diversificado e integrado, o que explicita o desastre econômico do período neoliberal atual. Um desastre que tem sido permanente. É isso aí. É disso que eu queria falar. Então, esse programa foi curtinho. Eu agradeço vocês a sua atenção. Passem esse programa para frente. Marshall Portsman. Se você quiser achar essa coluna que eu falei, procura lá no site Outras Palavras, tá bom? Marshall Portsman é um economista genial. É muito bem preparado, um camarada que estuda os complexos nacionais e é capaz de fazer um historiamento econômico do Brasil. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Pontuando.